Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o primeiro volume da história em quadrinhos de Sapiens. Para quem não conhece, Sapiens, antes de se transformar em uma história em quadrinhos, foi um livro escrito por Yuval Noah Harari, um historiador árabe que veio de alguma universidade de Jerusalém, se eu não me engano, mas posso estar totalmente enganada, e se estiver peço desculpas. Mas o fato é que Sapiens se tornou um fenômeno literário, acadêmico, teórico, mundial. É um livro bacana para quem gosta de história, para quem gosta de entender os rumos e entender por que somos como somos e por que chegamos onde chegamos e onde podemos chegar se seguirmos pelos caminhos que seguimos. E é um livro que tem algumas teorias fortes e bastante específicas que talvez mudem aí suas visões das coisas. E em algum momento, Yuval e outras pessoas decidiram que seria bacana transformar ali as ideias de Sapiens em histórias em quadrinhos. E é aí que a gente chega neste volume que eu tenho aqui para compartilhar com vocês. Como o subtítulo desse primeiro volume já expressa muito bem, em Sapiens a gente vai tratar sobre o nascimento da humanidade, coisa ali que vai pegar mais ou menos o início do livro Sapiens, que tem ali aproximadamente 500 páginas, beirando as 600 páginas. Até onde a minha memória conseguiu ali detectar, esse primeiro volume de Sapiens é muitíssimo parecido e apresenta teorias e aspectos praticamente iguais ao que a gente encontra no livro Sapiens. Só que mais acessível, de uma maneira mais divertida, de uma maneira mais interessante por estar num contexto ali de história em quadrinhos. Então a gente vai ter ilustrações que representam melhor aquilo que o escritor está querendo mostrar, está querendo abordar. A gente continua com toda aquela questão do humor, das piadinhas, dos trocadilhos que o Yuval faz em todos os seus livros. Porém, aqui a gente vai ter algumas mudanças, por exemplo, de exemplos. Então, se no livro a gente tinha alguma situação X acontecendo, aqui a gente vai ter uma situação Y acontecendo, o que mostra ali uma atualização das ideias, de certa forma, do escritor e também ali uma tentativa de aproximar mais este leitor do que ele está querendo mostrar. Se a gente for pensar ali que, de maneira geral, histórias em quadrinhos precisam ter uma certa narrativa acontecendo, necessitam ter algum enredo, alguma coisa que una tudo o que está sendo apresentado, aqui a gente tem também certas historinhas acontecendo que servem de veículo para apresentar as ideias do escritor. E além disso, para apresentar as teorias com relação ali desde o nascimento da humanidade até uma das teorias principais do Harari, que é a teoria da ficção, que acredito que eu já comentei em alguns vídeos com vocês, mas que é mais ou menos isso. Diversos elementos da nossa cultura, da nossa sociedade, enquanto humanos, são criações da nossa cabeça. Elas não necessariamente existem, mas a gente trabalha em grupo e a gente compactua para que, de certa forma, essa coisa que não existe passe a existir na realidade, apesar de que a gente não pode tocar, apesar de que a gente não pode ver, apesar de que a gente não pode definir exatamente o que é, como é, onde vive, como vivem, como se alimentam. Para quem nunca teve acesso ao livro Sapiens, mas tem aquele interesse em conhecer, porém ele tinha um pouquinho de receio, tinha um pouquinho de medo, porque Sapiens é um livro teórico, porque Sapiens é um livro extenso, porque Sapiens é um livro que faz você pensar sobre várias coisas ao mesmo tempo. Esse primeiro volume, e acredito que os próximos também, são muito bacanas porque eles vão te apresentar ali de maneira resumida, bem humorada, com exemplos bacanas, com ilustrações bacanas, as ideias do Harari, e vão te mostrar muito bem por que ele chegou onde chegou e porque ele chegou aí neste patamar em que ele é reconhecido e convidado por jornais e convidado por outros especialistas para falar sobre
a humanidade. No caso da pessoa que vos fala, me interessei pelas historinhas em quadrinhos porque já faz algum tempo que eu penso, que eu planejo, mas nunca mais coloquei em prática, reler Sapiens. Na verdade, a minha ideia era comprar a edição de 10 anos, bonitinha, bacana, e fazer a releitura por meio dela. Porque acredito, não sei se é verdade, que o Harry possa ter mudado alguma coisa, possa ter acrescentado alguma coisa nessa edição nova de 10 anos. Coisa que normalmente acontece quando os escritores ali passam um tempo distante do livro e retornam para ele, e às vezes eles fazem algumas revisões. Mas Sapiens é um livro grande, Sapiens é um livro que demora, e então quando tive a oportunidade de chegar nisso aqui, não sei por que não, vamos relembrar um pouquinho de Sapiens, vamos relembrar um pouquinho das teorias, vamos ver um pouquinho o que a gente encontra aqui, e foi uma ideia acertada, porque a gente tem tudo, ou pelo menos quase tudo, que estamos falando de um primeiro volume de uma história em quadrinhos, que a gente encontra no livro ali principal do autor, só que de maneira mais acessível, de maneira mais divertida, de maneira mais rápida, mais fluida de ser lida e de ser assimilada. Vale dizer também que Sapiens é uma história em quadrinhos colorida, o que muitas vezes chama a atenção dos leitores, porque não é sempre que a gente vê ali uma história em quadrinhos colorida, com um formato bacana. O formato dela é maior, não é um formato ali padrão que normalmente a gente vê, ou pelo menos que eu vejo, porque eu não entendo muita coisa de história em quadrinhos. Tem um estilo ali, um traço de ilustração bacana que lembra de certa forma um cartoon, apesar de ter ali uma personalidade curiosa, e é uma ótima pedida para quem quer ali uma história em quadrinhos diferente, para quem não se importa de ler história em quadrinhos que não sejam necessariamente ficção e que vão ali te fazer pensar, e que vão te fazer pensar e repensar aí a humanidade, a sociedade, a história humana, as coisas que a gente faz e que muitas vezes a gente não para pensar sobre. Coisas que remetem ali ao mais tênue, mais antigo momento da nossa trajetória enquanto espécie. Sei que esse vídeo, resenha, comentários, opiniões, foi muito mais apresentação da história em quadrinhos do que comentários mesmo, do que sobre opiniões mesmo, mas por ser ali um primeiro volume de uma história em quadrinhos, por estar ligado ali a um livro conceituado que vendeu milhares de exemplares no mundo inteiro, acho que é o suficiente, acho que é o necessário para fazer vocês entenderem o que vão encontrar aqui e para mostrar para vocês se realmente é isso que vocês querem ler ou se não é isso que vocês querem ler no momento. E se você gostar, você sempre pode buscar ali o livro que gerou tudo isso e que colocou o nome do Yuval onde ele se encontra hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e também já coloca aí nos comentários se você já leu essa história em quadrinhos, se você já conhecia o Yuval Noah Harari e se você já leu o Sapiens ali, o livro principal amado do meu coração. Vamos conversar, vamos trocar figurinhas nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.